Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos iniciar o primeiro trimestre de 2023, que tem como tema geral Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e ajude o nosso canal. Envie os nossos vídeos para uma pessoa que você conhece, utilize-os na evangelização. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, bacharel em Economia e mestre em Administração e autor de diversas obras publicadas pela CPAD. Pastor Elinaldo é o nosso pastor aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, igreja a qual eu faço parte. Será um prazer nós comentarmos aqui as lições, ou melhor, fazemos o resumo do comentário da lição do nosso pastor, a quem eu mando um forte abraço e a paz do Senhor para você, pastor Elinaldo, sua família. Continuamos orando pela sua vida e a vida de sua família. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. A lição 1 tem como título o avivamento espiritual. O texto áureo: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe encontra-se no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos do 12 ao 15, e o livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 5 ao 9. Nós não iremos ler, mas iremos comentar ao longo do nosso resumo. A palavra-chave é avivamento. O avivamento espiritual, que nós iremos comentar hoje, fazendo o resumo, ele é indispensável para que a Igreja do Senhor cumpra a sua missão aqui na terra. E é necessário também para enfrentar os desafios que o cercam na modernidade. A nossa lição tem 3 objetivos específicos: conceituar avivamento, elencar as condições para o avivamento espiritual e justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Nós iremos para o nosso esquema resumo. Lembrando mais uma vez, ele sempre fica disponível no final do vídeo para fazer uma revisão da aula ou mesmo para ser utilizado na escola dominical, devidamente adaptado, se assim você o desejar. Nós iremos para o nosso esquema. Nós montamos aqui um pequeno esquema, um esboço do nosso comentário aqui, do nosso quadro, nosso resumo. Nós pegamos as palavras-chave, o avivamento ou avivamento espiritual, a palavra-chave avivamento, e cada ponto da lição nós colocamos aqui as palavras-chave. É um esquema resumido para você melhor compreender. O avivamento ele está dividido na lição. Primeiro ponto, conceito. Segundo, as condições. E o terceiro ponto, a necessidade. Nós iremos para o primeiro ponto. O primeiro ponto, o que é avivamento espiritual? O número 1, avivamento espiritual. O avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. E só tem início quando o Espírito Santo encontra lugar na vida de uma pessoa, de um grupo ou mesmo de uma nação. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o versículo 19, Jesus ele mostra ou fala para o anjo da igreja de Laodiceia dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Observe, no verso 19, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Zelo e arrependimento são requisitos para que o Senhor ele bata a porta e a pessoa tome uma atitude de abrir a porta do coração e deixar Jesus ou o Espírito Santo trabalhar. A intervenção de Deus através do Espírito Santo só tem início quando a pessoa toma essa atitude, se arrepender e se voltar para Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A figura de linguagem dá-se a entender
que a pessoa tem que se dirigir para a porta para poder abrir. É o que o Senhor adverte ao anjo da igreja de Laodiceia e especificamente àquela igreja. Isso sim, com um arrependimento sincero, quando a igreja se volta para Deus com humildade, com um arrependimento sincero, Jesus ele pode transformar a vida da pessoa da realidade espiritual, seja do indivíduo ou de um grupo, da própria igreja. O número 2, a pré-condição para o avivamento. Dentre esses requisitos ou pré-condições, a Bíblia apresenta algumas situações. Verso 13 da leitura bíblica, segundo Crônicas 7:13. Aqui o nosso comentarista ele faz o apontamento dizendo, citando o texto bíblico: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Está em 2 Crônicas 7:13, repetindo. Aqui nós vemos algumas pré-condições ou condições para que o povo se volte a buscar a Deus e tenha realmente um avivamento espiritual. Duas condições aqui nós poderíamos resumir. Pré-condição, uma crise econômica, aqui na figura de linguagem, cerrar os céus, não houver chuva e os gafanhotos consumirem a terra, a falta de água e alimento, crise econômica. Segundo, uma crise na área da saúde, as doenças. Observe o texto: se eu enviar a peste entre o meu povo. São pré-requisitos. No texto seguinte, no verso 14, mostra que o povo busca a Deus ou tem essa condição de buscar a Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então a humilhação é necessária quando tem crises nas áreas específicas. Pontuamos duas aqui, área econômica e área da saúde. Mas também pode ser na área espiritual ou moral, ou em todas as áreas da vida. Seja ela qual for, na área da vida de um indivíduo, de uma igreja ou mesmo de uma nação. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto, as condições para o avivamento espiritual. Está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 17. O número 1, uma crise. Diante de uma crise, nós observamos alguns comportamentos. O comentarista ele pontua alguns. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero e a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus mostra os rumos que a pessoa deve tomar, seja ele o indivíduo ou grupo. Em 2 Crônicas 7:14, diz o texto: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe as condições aqui, ou requisitos, para que, diante de uma crise, a pessoa, ou grupo, ou mesmo igreja, nação, possa buscar a Deus. Humilhação, orar e buscar a face do Senhor e a conversão sincera de pecados. O número 2, humilhação diante de Deus. A humilhação é a primeira condição para que uma pessoa ou mesmo igreja ou nação possa buscar a Deus diante de uma crise. Ao invés da pessoa se revoltar contra Deus, ela deve se humilhar. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz o apóstolo na sua carta: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O número 3, orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não é possível termos um avivamento. Sem buscarmos sinceramente a face do Senhor, com humildade, também não é possível ter um avivamento. O comentarista, ele ainda pontua que se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual, de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, as orações devocionais e a perseverança em orar com propósitos determinados, por determinados períodos de tempo. Note que todo esse conjunto de fatores são necessários para que haja um verdadeiro avivamento. A perseverança em oração, em buscar a face do Senhor. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, o Senhor Jesus diz: mas aquele que perseverar
até o fim será salvo. Um dos motivos pelos quais Deus não envia um avivamento espiritual é a falta de perseverança de muitos em orar e buscar a face do Senhor. Número 4, conversão sincera dos pecados. Não é possível haver avivamento sem uma confissão dos pecados. Devemos buscar o Senhor e confessar a Ele sinceramente os nossos pecados, se arrependendo dos nossos pecados, entregando a nossa vida verdadeiramente ao Senhor. Em Romanos capítulo 10 e 9, disse Paulo, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O Salmo 66, verso 18, está citado pelo nosso comentarista, diz, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. É necessário nós termos um arrependimento sincero e nos voltarmos para Deus com sinceridade, quebrantamento, humilhação, para que o Senhor possa mandar um verdadeiro avivamento para a nossa vida. E o número 5, um caminho preparado. Depois de tudo isso, nós vemos que, diante dessas condições que uma crise apresenta, se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos, nós temos um caminho preparado para um verdadeiro avivamento espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a necessidade de um avivamento espiritual. Ageu capítulo 2, versículo 5 ao 9. Nesse ponto aqui nós resumimos da seguinte forma. Número 1, a situação espiritual de Judá. Por não ter ouvido a voz do Senhor e as constantes advertências da palavra do Senhor através de seus profetas, Judá ele foi para o cativeiro e houve a destruição do templo e morte do povo. Deus então viu a situação espiritual do povo de Judá pós-exílico, que não era muito boa. E houve o chamado para a reconstrução do templo. O povo não estava dando devido valor, não estava com saudades de cultuar ao Senhor, de um local específico para cultuar ao Senhor. E Deus cobrou do povo, chamando-o para reconstruir o templo. Deus então levanta homens para realizar a sua obra. O comentarista ele pontua aqui, Zorobabel, governador, Josué, o sumo sacerdote e o resto do povo, em Ageu capítulo 1, versículos do 12 ao 15. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. O desejado das nações e a glória da segunda casa. Ageu capítulo 2, versículos 6 ao 9. Conclamando o povo a se levantar, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. Resumidamente, o comentarista, ele mostra, citando Ageu capítulo 2, versículos 6 a 9, apenas umas partes do texto bíblico dizendo, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Observe que virá o desejado, aqui uma referência ao Messias ou a Cristo Jesus, que veio aqui à terra e pisou nesse templo. Ele pregou e ensinou nesta casa. A glória desta última casa era a presença física do Deus em forma humana, ou a segunda pessoa da Trindade Santa. O Senhor Jesus, ele veio aqui e ele pregou e ensinou nesta casa. Era o desejado das nações e a glória desta última casa foi maior, porque a primeira casa ou o templo de Salomão que foi construído, Deus encheu a casa ou o templo de Salomão de uma glória sobrenatural. Mas esta segunda casa foi a glória de Deus em forma humana. Ou melhor, o Filho de Deus que desceu aqui e veio e encheu esta casa de glória com sua presença. Bendito seja o nome do Senhor. O número 2, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Nós resumimos esse segundo ponto da seguinte forma. As promessas de Deus a Ciro. Deus, ele chama Ciro para cumprir os seus propósitos. Deus, ele levanta este
homem que não era judeu, era persa, e foi levantado por Deus para executar os seus planos, seus propósitos. E Deus o chama de seu ungido. Ciro liberta Israel do cativeiro. No início do seu reinado, Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. O comentarista ele cita Jeremias 25:12 e o 29:10. E a conclusão do templo. Isso ocorreu, a conclusão desta segunda casa, no ano 516 a.C. E houve aqui uma intervenção de Deus na história do povo de Israel. Deus cumpriu a sua palavra, as suas promessas a este povo, também na conclusão do templo. O número 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Muitas igrejas que estejam em uma inércia espiritual só pode ser abalada essa inércia através de um verdadeiro avivamento espiritual. Isso só é possível quando buscamos a Deus em oração, nos humilhando e buscando a face do Senhor, se arrependendo dos nossos maus caminhos. Queridos, nós aprendemos nessa lição que quando o povo de Deus se encontra em uma frieza ou mesmo mordidão espiritual, o desejo de Deus é reacender a chama. Se for preciso, ele usa uma crise para que isso aconteça. E é necessário que nós nos voltemos para Deus, se assim estivermos. Também é necessário observarmos os requisitos que Deus mostra na sua palavra para que aconteça o verdadeiro avivamento. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos nossos maus caminhos. Que possamos aproveitar esse trimestre abençoado para que possamos buscar verdadeiramente o avivamento que vem da parte de Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.